que você tem uma alma filosófica, beleza? Pessoal, então, ó, falando sobre a filosofia da ciência, eu arrumei esse conteúdo em 3 passos, tá? O primeiro passo que a gente começou a falar sobre a ciência, sobre a filosofia da ciência, que vocês vão lembrar, foi quando eu falei um pouco do mito da caverna, da diferença entre crença e evidência, da necessidade de se ter certeza daquilo que fala, da diferença entre o senso comum. Lembra, tem coisas que o senso comum fala baseado em opinião, baseado em achismo, baseado em experiência pessoal. E tem coisas que a ciência fala que é baseado em cálculos matemáticos, em método, em experiência com um grupo de pessoas controlado, com uma situação controlada, para que se obtenha resultados. Fala, Rafael, olha o outro filósofo chegando aí. Rafael, seja bem-vindo, boa tarde. Isso aí, Daniel, nota máxima pelas 2 vezes, viu? Lembrei. Então, pessoal, nós falamos um pouco sobre isso, a diferença entre ciência, senso comum, né? Falamos a importância de se discutir o tema da verdade, dos vários tipos de verdade que se tem, qual é o tipo de verdade da ciência, se existe crença naquilo que a ciência fala ou não, né? A diferença da ciência com filosofia também. Então esse foi o primeiro eixo que nós falamos, isso já foi avaliado inclusive, né? Vocês já fizeram um trabalho sobre isso e funcionou como uma grande introdução a esse assunto da ciência e do conhecimento, baseado principalmente na questão do mito da caverna do Platão, a diferença entre o mundo das crenças, da opinião e o mundo do conhecimento, o mundo da verdade, o mundo da filosofia, da ciência, enfim. Nesse segundo momento, nós começamos a ver um pouco mais, sobre alguns autores importantes da história da filosofia. Então, a gente já tinha falado do Platão, aí nós falamos um pouco sobre o Aristóteles, né, como o Aristóteles compreende o ser humano, como o Aristóteles compreende o conhecimento, a questão da substância, do acidente, das causas, como esse conhecimento ele é construído. Até esse momento do Aristóteles, eu lembro que eu ainda estava nesse formato de live com vocês. Aí depois a gente foi avançando. É isso aí, Lucas. Você acredita que eu tô aqui tossindo, cara, mas esta semana deu um resfriado aqui. Espero que seja só resfriado mesmo, tá? Mas é isso aí, cara, deu um resfriadinho aí. E olha só, depois a gente entrou em alguns autores um pouco mais da modernidade, que foi esse tempo aí que nós trabalhamos neste trimestre. Nós falamos sobre o Bacon, o Francis Bacon, falamos sobre a teoria dos ídolos. É basicamente aquela mesma ideia do Platão, de que você tem lá o fundo da caverna, que é o mundo das opiniões, e o conhecimento, né, que é o lado de fora da caverna. O Bacon, quando ele está falando que nós temos lá a teoria dos ídolos, ele está falando daquelas 4 características que nós temos que, de certa forma, geram preconceitos em relação ao nosso conhecimento. Faz com que a gente se confunda, faz com que nós acreditemos nas opiniões, no senso comum e tomemos esses assuntos como se fosse a verdade. E ele fala da importância de se livrar desses preconceitos, né, desses 4 grandes preconceitos, para que a gente possa começar a fazer ciência, né? A questão de ir para a experiência, de observar, de questionar para a natureza e ouvir a resposta da natureza através das pesquisas, para que a gente possa ter um conhecimento fundamentado. Então nós vimos um pouco aí sobre o Francis Bacon, depois a gente falou sobre o Descartes, que é um pensador racionalista, um pensador que entende que nós temos alguns conhecimentos que já nascem conosco, que são conhecimentos que expressam a verdade, mas é muito difícil a gente ouvir esses conhecimentos ou encontrar dentro de nós. E existem conhecimentos que são do mundo, são conhecimentos que vêm com a experiência e que muitas vezes podem ser fontes de erro também. Então, quando se faz ciência, segundo o racionalismo do Descartes também,
você precisaria fazer um método que você tivesse um pouco mais de certeza, um pouco mais de segurança naqueles resultados. Então ele tem um livro chamado Discurso do Método, onde também passa por 4 fases esse método, para que você possa analisar, separar as opiniões, questioná-las, submetê-las à dúvida, para que você possa ter certeza se aquele resultado é um conhecimento seguro ou é um conhecimento equivocado. Então, mais uma vez, um autor falando da importância de você ter um método e um procedimento que te garanta, né, a importância do conhecimento. Aí vem o David Hume, também, que é um empirista, né? Então ele já não vai defender que nós nascemos com o conhecimento pronto, que já tem conhecimento na nossa alma, porque ele vai entender que a nossa alma é como uma folha de papel. Tá? Os empiristas pensam mais ou menos assim, sabe? É como se você nascesse e a sua alma fosse uma folha em branco. E é a partir das suas experiências de vida que você vai adquirindo os escritos nessa folha, que você vai adquirindo as suas experiências que vão ficando impressas nessa folha. Então você vai tendo impressões e a partir dessas impressões você vai associando essas ideias, essas informações e vai sempre associando do mais simples até o mais complexo, até que você crie vários sistemas sobre a vida. Sistemas sobre o universo, quem fez o universo, como a vida funciona. Mas o Hume, ele entende que isso muitas vezes diz muito mais sobre nós humanos do que sobre a vida em si. Então a ciência seria também uma ciência que pode ser questionada, porque existem também alguns preconceitos, existem algumas crenças presentes na ciência, por conta de como o conhecimento é produzido, que não tem como a gente falar que existe um conhecimento ali de uma certeza absoluta, igual o Descartes pensava que tinha. Então essa discussão entre racionalista e empirista é a discussão de um pensador que acredita que é possível ter uma certeza absoluta contra um outro pensador que defende uma espécie de ceticismo. Né? Você tem que ser um pouco cético em relação ao conhecimento. O conhecimento funciona, mas não quer dizer que porque ele funciona, ele está realmente dizendo a verdade sobre algumas coisas. Porque essas verdades são muito mais construídas no nosso pensamento, do modo como o nosso pensamento funciona, a partir das experiências que nós tivemos na vida, do que realmente sobre como a vida é. Então, parando por aí, fazendo uma pausa, deixa eu ler aqui o comentário. O Lucas também tá aí meio resfriado, cê é louco, né? O Rafael, semana passada estava frio e agora tá calor, verdade, agora vai dar uma esquentada, mas essa mudança de temperatura, né, também gera aí às vezes alguns sintomas nesse sentido. Que a gente sempre tem que ficar alerta, né, e se cuidar redobrado, haja vista a presença do Covid, os números não estão tão favoráveis, né, como nós gostaríamos, né? Na verdade não está nem um pouco favorável, está horrível a situação. Gostaríamos que não estivesse assim, obviamente, né? Então a gente tem que se cuidar e acho que por isso também nesse momento esse ambiente virtual está nos ajudando também a não nos colocarmos em risco e as pessoas que moram conosco, né? E a sociedade de forma geral. Aí o Daniel fala também que na teoria da reminiscência, de fazer relembrar o passado, meio confuso isso. Verdade, Daniel, essa parte da teoria da reminiscência do Platão, ela ficou lá no primeiro trimestre, mas é essa ideia mesmo de que a alma, ela é imortal. Você vê, para o David Hume, por exemplo, a alma, ela é finita. A alma, quando a gente nasce, não tem nenhuma informação nela. Ela é como uma folha em branco. Aí a gente vai vivendo, a vida vai se inscrevendo em nós, a gente vai tendo as nossas experiências, vamos acumulando a nossa experiência, o nosso pensamento vai juntando essas informações e vai criando conhecimentos, conteúdos, que a gente vai chamando inclusive de eu, né? Olha, eu existo, fulano existe, são conhecimentos que nós vamos tendo a partir da nossa vida. Mas para o Hume, quando a gente morre, isso acaba, isso some. Morreu, acabou. Tá? Não tem mais vida depois da morte. Para o Platão já é um defensor da existência de uma alma imortal.
Então a alma já existia antes do corpo ser feito. Aí quando o corpo nasce, a alma encarna no corpo e ela já traz conhecimentos de uma outra vida. E aí o que acontece? Ela já traz conhecimentos, mas ela esquece. Porque para que ela relembre dessas lembranças, desse conhecimento, ela precisa do cérebro, ela precisa do corpo para lembrar. E o corpo, ele tem toda uma dinâmica, né? O cérebro nasce pequeno, vai se desenvolvendo, tem as suas funções, então a pessoa meio que esquece do que ela viveu numa vida passada. Mas aí quando ela faz filosofia, ela conseguiria libertar a mente desta vida, que é uma vida transitória, de enganação, e conseguiria relembrar então de uma verdade eterna, espiritual, que seria então essa ideia de lembrar, né, da verdade que já está dentro de nós, porque nós já participamos dessa verdade, já que essa verdade ela é espiritual. Então tem essa ideia de lembrar isso e essa ideia de que a alma, então, ela sempre, depois que ela morre, ela volta para o mundo espiritual, depois ela volta a nascer de novo, é uma espécie de reencarnação. O Platão é religioso, e quando você tem uma pegada mais religiosa, você tem a tendência a acreditar que a alma, ela às vezes já tem as suas informações, porque já existe uma alma, né? Inclusive separada de um corpo. Tem muitas pessoas que acreditam que quando o corpo morre, a alma já vai ter alguma continuidade. Quando a pessoa já é mais empirista, igual o David Hume, por exemplo, mais cético, já começa a duvidar desses conhecimentos. Porque se o conhecimento ele é construído com as nossas experiências, né, então acabou as experiências, não existe mais conhecimento. Né? Então, assim, simplificando o processo, tá? Então é mais ou menos por aí, tá? Por esse lado. Mas o Platão já ficou lá no trimestre passado. Oi, Julie, seja bem-vinda, do quarto ADM aqui presente também. Isso aí, a Beatriz. Toma água, beleza, mas fica tranquila, a gente está protegido com a tela aqui, não vai chegar aí não, tá? Mas beleza, é isso aí. O Vitor, oi, fala Vitor, beleza, seja bem-vindo também. Legal, pessoal. Vitor, depois coloca aí qual que é a sua série, tá bom? E não esqueçam aí, pessoal, de colocar um dedinho aí no gostei, no like, tá bom? Para aumentar aí a galera aí sendo notificada lá de que tá acontecendo a live e acabar presente aí, ó. 16 pessoas assistindo nesse momento. Legal, obrigado a todos que estão presentes aí pra gente tirar dúvidas. Quem que tinha me perguntado do David Hume? Foi a Giovana, né? É isso? Deixa eu ver aqui. Ou foi a Beatriz? Vamos ver quem que falou do Hume. Mas eu vou, na próxima aula eu vou preparar um slide. Já foi a Beatriz, ó, tá aqui. Viu, Beatriz? Beleza, valeu. Primeiro deu o Vitor também. Valeu, Beatriz. Kathleen, quarto ADM, seja bem-vinda, Kathleen. Legal, beleza ter vocês aqui. Então, ó, Beatriz, eu vou preparar um slide bem legal e bem visual para a próxima semana, tá? Provavelmente para quinta-feira, que a gente ainda vai fazer esse formato de live. Depois a gente vai tentar migrar aos poucos para o Meet, tá? Respeitando lá o horário da escola, porque a escola também está tendo uma agenda, né? Para não dar um truncamento ali. 2 professores dando aula ao mesmo tempo e vocês ficarem perdidos sem saber qual aula assistir. Então eu vou preparar essa revisão também na semana que vem e vou explicar detalhadamente os conceitos do Hume. Só que eu vou colocar, pessoal, nesse momento, o mesmo link para vocês assistirem como revisão, tá? Porque vai ser em cima dessas aulas que eu compartilhei com vocês. Para a gente ficar limitado a esse tipo de conhecimento, não divagar muito, para não gerar problemas também. É aquela coisa, vamos dominar o simples e o básico, né, para não criar problema e não tornar o assunto difícil. Beleza? Mas Beatriz, você lembra de alguma dúvida específica que você teve no Hume? Tá? Entendendo agora que ele já é mais cético, porque ele acredita que nós temos uma experiência, a partir dessa experiência que nós vamos tendo com as coisas vão gerando uma impressão na nossa mente. Essas impressões elas vão sendo sempre informações simples
e a nossa mente tem algumas categorias de funcionamento que vai juntando essas informações simples e vai se transformando em ideias. Ideias seriam entendimentos, que aí existem entendimentos simples e também entendimentos complexos. Então vamos ver, deixa eu ver se você tem alguma dúvida mais específica aí, porque eu posso dar um exemplo aqui também. Vamos ver, Maria Vitória. Primeiro tô atrasada, mas cheguei. Seja bem-vinda, Maria. Beleza. Maria Vitória Grego, olha só. Essa é filósofa também no nome. É isso aí, Maria Vitória. Seja bem-vinda e taca o dedo no gostei aí. Beleza, Beatriz está pensando, ela deve estar revendo lá os materiais dela, né, para poder escrever a pergunta. Deve estar escrevendo aqui um grande artigo para fundamentar a pergunta dela, né? Mas assim, pessoal, enquanto a Beatriz está questionando aí, eu também vou colocar uma questão para vocês entenderem o que significa um pouco isso na prática, tá? Vamos pegar uma ideia bastante polêmica. Deixa eu ver se tem algum assunto... Tá, tem, com certeza tem. Vou pegar um assunto polêmico aí, quando se fala de filosofia. Você já reparou que quando a gente fala de filosofia, quem não conhece filosofia já acha que o professor é ateu, já acha que filosofia é um negócio que foi feito só para criticar a religião, e a gente sabe que não tem nada disso. Eu acabei de falar do filósofo Platão, que era completamente religioso, né? Por mais de 1000 anos se teve a filosofia aconteceu basicamente dentro da Igreja Católica. Todos os filósofos eram religiosos, defendiam a existência de Deus, mas quando a gente está falando de Descartes, que também era religioso e tentou provar a existência de Deus, e do Hume, nós estamos falando da Idade Moderna. E a Idade Moderna é uma idade dentro da filosofia que questionou um pouco da importância do conhecimento. Além de filósofo, você também adivinha. Olha aí que legal. Verdade, você vê que coisa bacana. Então, olha só. A Idade Moderna representa uma tentativa de se libertar um pouco do discurso religioso e de fazer a ciência surgir. E de fundamentar um pouco mais um conhecimento científico, que era mais... que se queria um conhecimento mais honesto, mais fundamentado, né? Não baseado na crença, mas baseado nas evidências. Então vamos pensar o seguinte, quando a gente fala em Deus, pense em Deus agora nesse momento. Cada um pensa em Deus da sua forma. Deus, neste momento, ele é uma palavra, né? A gente está falando agora a palavra Deus. Ele é uma ideia, ele é um entendimento, bem complexo, por sinal. Mas quando você pensa em Deus, sobre o experimento, a observação cuidadosa entre duas experiências e o comportamento. Beleza. Tô respondendo isso de um outro jeito, Beatriz. Então, pessoal, quero a participação de vocês agora. Pense em Deus. E fala para mim assim, quando você pensa em Deus, você pensa no quê? O que é Deus? Coloca aqui no comentário. Eu vou explicar o empirismo para vocês ao modo quase socrático, tá? Coloca aí, escreve aí nos comentários o que é Deus. Veja que eu não estou aqui questionando, tá, pessoal? Existência, veracidade, não é nada disso. É só para explicar a teoria do Hume, tá? Coloca aí, eu quero ver o que vocês vão... O que vem à cabeça de vocês quando vocês explicam Deus? Um ser superior, Michele. Bacana, Michele colocou aí. Olha que interessante. Que bom que fica escrito aqui, né? As respostas, porque aí eu posso ler aqui depois e a gente continua conversando. Deixa eu ver quem mais vai colocar aí. Um ser superior. Maravilhoso. O jeito como você respondeu, Michele. Porque dá para explicar bem. Maria Vitória, se eu tivesse as palavras certas agora eu explicaria, mas acabei de acordar. Você vê quando a gente fala que é uma ideia complexa, é isso, né? Não é só uma ideia complexa porque não é fácil de explicar. Tem muita informação embutida. Né, Maria? Então você não acabou só de chegar, você acabou de acordar também, né? Agora eu tô entendendo. Daniel, Deus criou todas as coisas como um pai que cuida de nós. Muito legal.
A Beatriz, como um pai que acolhe a todos. Beleza, beleza. Eu vou comentar essas 3 respostas primeiras aí que nós tivemos, tá? Depois se o pessoal estiver escrevendo mais, a gente comenta também. Mas vamos ver aqui, ó. Vamos começar pela Michele. Um ser superior. Olha só que ideia. Para explicar a ideia de Deus, por ser uma ideia muito complexa, a gente está analisando essa ideia. O que significa analisar? Separar. A palavra análise em grego significa separação. Então, para você explicar o que é Deus, você está dizendo, a Michele está dizendo, por exemplo, olha a ideia aí, de ser, a ideia de ser e a ideia de superioridade. Então, olha só, você tem um conjunto de várias ideias. Você tem a ideia de superioridade. Quando você fala a ideia de superior, você também lembra da ideia de inferior. Quando você lembra da ideia de você lembra da ideia de muitos. E quando você lembra da ideia de ser, você pode de repente lembrar a ideia de nada, de não ser. Então, olha só, agora eu vou perguntar para a Michele. Enquanto eu vou comentando as outras respostas, vocês já vão entendendo a lógica. Se eu perguntar agora para a Michele, o que significa um ser superior? Explica para mim aí, escreve aí para mim. Olha como vai ter que analisar. Olha como que ela vai ter, agora a Michele vai ter que pegar outras palavras para explicar. O que você quer dizer, Michele, com a palavra ser e a palavra superior? Escreve aí para eu. Tudo bem, tá? Se não quiser escrever, não precisa, mas escreve aí. A Maria, bom, a Maria tá acordando ainda. Vamos lá. Daniel, Deus criou todas as coisas. Beleza, então, Deus criou todas as coisas. Como um pai que cuida de nós. Olha só, então, para você explicar Deus, você já está pegando a imagem de um pai. Né? Bom, um pai que cuida de nós. Da onde vem a sua ideia de um pai que cuida? Onde você aprendeu que existe isso? Um pai que cuida de nós e um ser que cria as coisas. Escreve aí, Daniel. E a Beatriz, como um pai que acolhe a todos. Onde você aprendeu que existe isso, Beatriz? Um pai que acolhe a todos, né? Quer dizer, a ideia de que talvez tenha pais que não acolham a todos, né? Que acolha só uma parte, mas esse aqui acolhe a todos. E aí tem o Vitor que está dizendo que é da Bíblia, né? Tá. Mas vamos lá, a ideia, tá? A ideia, beleza. O que seria Deus, né? Vamos lá, tô esperando a resposta aí, pessoal. Um ser superior, Daniel, da Bíblia e também da minha família. Beleza. Então, olha só que interessante. Daniel está dizendo, ó, vem da minha família. Então, você sabe que tem um pai que cuida de nós, ou que cuida das pessoas, porque você já teve essa experiência. Você tem a experiência de um pai que, de repente, você já percebeu na sua família e que é um pai cuidador. Então, isso ficou impresso em você. E da onde veio essa experiência que você teve? Da onde veio essa experiência? Que depois a gente costura com a Bíblia. Da onde teve essa sua experiência de que... onde você aprendeu que existe isso? Quando que você aprendeu que existe um pai que cuida, né, da família, que cuida das pessoas? Como que você sabe disso? Como que isso ficou marcado em você? Você já falou da minha família, né? Mas lembra de alguma coisa que aconteceu com você, por exemplo? A Michele, por que uma pessoa comum não poderia ter criado tudo tão perfeitamente? Olha só que legal a visão da Michele. É exatamente isso. Olha só. Então você cria um ser superior que cria todas as coisas. Você tem essa ideia. Aí eu te pergunto, mas de onde vem essa ideia? Né? Como que você cria essa ideia? Aí a Michele está dizendo assim, porque eu estou olhando para a realidade. Né? E eu vejo as pessoas. E eu vejo que as pessoas são limitadas. Então, como as pessoas não poderiam ter criado as coisas, logo eu concluo que tem que ter um ser superior às pessoas que tenha criado as coisas.
E agora eu vou provocar, hein? Agora faz parte da filosofia, hein? Percebe como a resposta da Michelle é uma resposta indireta? Tipo assim, como o ser humano é um ser humano falho, eu acabo criando a ideia de que tem um ser superior ao ser humano que quando faz as coisas, fazem as coisas perfeitas, porque eu olho para as coisas e vejo a perfeição nas coisas. E logo a minha cabeça exige que tenha que ter tido um criador. Veja que eu não estou questionando aqui se é verdade ou mentira, tá, pessoal? Só estou mostrando como por trás da ideia de Deus, de um ser poderoso, de um ser criador, está existindo as nossas experiências, que seriam experiências mais simples, como, por exemplo, a experiência de ter uma família, a experiência, como o Daniel colocou, de ter um pai que cuida da família, a experiência, como a Michelle colocou, de perceber que as pessoas são imperfeitas, de que elas não criam as coisas com poder, e ao mesmo tempo existem coisas criadas que são muito perfeitas e que é necessário que tenha um criador. Vocês estão percebendo como uma ideia complexa ela vai sendo criada em cima das experiências mais simples que a gente está tendo? Comenta aí se faz sentido isso ou não. Então vamos ver aqui os comentários. Maria Vitória: Deus é um ser supremo, seja de religiões politeístas, monoteístas, etc. Então, olha aí a ideia, né, de um ser supremo também. Isso é uma ideia muito complexa. Para você criar uma ideia complexa, você precisou das experiências particulares e menores que você teve, das impressões, da impressão de imperfeição, da impressão de que a gente não cria nada, por exemplo, dá a impressão, como a Beatriz colocou, né, que acolhe a todos, dá a impressão de que tem pessoas que são desamparadas, que não são acolhidas pelo outro ser humano, né, mas que seria então acolhida por um outro ser superior. E aí a Beatriz coloca aí, porque independente de errarmos na vida ou seguirmos o caminho certo, ele sempre estará ao nosso lado. Olha aí, bacana. Porém, é uma ideia que você criou a partir da sua experiência, não é verdade? A experiência de que na vida se erra, na vida, de repente, quando se erra, se fica sozinho, muitas vezes, né? Na vida, às vezes você percebe que você errou, que você estava sozinho, aí a hora que você sente que você não está tão sozinho assim. Então, tá vendo como essa ideia de um ser complexo, superior, ele vai sendo construído por outras vivências que a gente vai tendo, vivências mais simples, que começam às vezes lá quando a gente nasceu, por exemplo, com a experiência de proteção, né? Uma mãe que protegeu, um pai que protegeu, uma família que protegeu a pessoa. A gente vai criando essa sensação de segurança, vai sendo registrado em nós. E graças a essas experiências, a esses aprendizados, que pode ser por conta do que a gente teve ou também por conta do que nós não tivemos, daquilo que nos faltou, a gente vai então aumentando isso e atribuindo a um ser muito maior. Mas se eu pergunto aí se algum de vocês já viu Deus, eu quero que alguém escreva aí se já viu, tá? Eu falo assim, eu já vi Deus. Eu já vi Deus. Não estou perguntando se você já viu a obra de Deus, tá? A perfeição da natureza, os seres humanos, né? Estou querendo entender se você já teve essa experiência com os seus sentidos, com a sua experiência, com a sua audição, com a sua visão, né? Então, vi não, nunca nem vi. Ele está nas pequenas coisas, mas você só está vendo as pequenas coisas, né? Mas, né? Então vamos lá, professor, uma vez eu li um livro da religião espírita e nele falava que Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Ok, é uma ideia complexa. Ó, causa primária de todas as coisas e uma inteligência suprema. E você adquiriu esse conhecimento de um livro que você leu. Então, é aquela coisa que o Bacon falava também, né? Que foi transmitido para você esse tipo de conhecimento. Então você tem uma ideia complexa porque alguém te falou sobre ela, ou porque você teve alguma experiência que te levou a ela. Então a Michelle está dizendo que não, que também não viu, a Maria Vitória também não. Aí o Daniel está dizendo, ó, não vê, mas eu sinto.
tá? Mas olha que interessante. O que você sente, Daniel, que você chama de Deus? O que você sente? Veja, eu não estou dizendo que você não sente Deus não, tá? Não é isso. Eu só estou querendo analisar, perceber que por trás do que você sente, existe talvez uma outra impressão junto ali. Você sente o quê? Qual é o nome dessa coisa que você sente que você acredita que está sentindo Deus, por exemplo? Eu já vi minha avó morta, depois de morta como espírito, ok? Tá, mas é outra coisa, né? Aí você não viu Deus, né? Você viu sua avó, não Deus, tá? Que isso aí, meu Deus, Vitor? O que você escreveu que o YouTube retratou sua mensagem? O que aconteceu? A Beatriz, ainda não, ok? Ainda não. Então tem uma expectativa aí, uma esperança. A Michele, na verdade eu já sonhei que ele falava comigo, mas era só uma luz branca. Olha aí que interessante, né? Deus, o que era Deus então no seu sonho? Uma luz branca, uma luz. Olha como eu estou pegando uma ideia complexa de Deus e estou transformando ela numa ideia simples, como uma luz branca, que é uma luz que eu consigo, né? Ó, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo pegar essa luz aqui para vocês verem. Ó. Ó só, aqui, ó. Isso aqui é uma luz, isso eu vejo. Essa luz eu vejo. Essa luz ela marca a minha impressão. Eu vejo a luz, eu percebo ela com os meus sentidos. E de repente eu estou chamando uma luz que é uma referência que está marcada na minha mente e eu atribuo ela a uma ideia muito mais complexa como Deus. Faz sentido, Michele? Fez sentido com esse exemplo? Então, a Maria está falando, a gente nem sabe como é a imagem de Deus. Então, a imagem de Deus pode ser o quê? Pode ser a imagem de uma luz, pode ser a imagem de um pai, pode ser a imagem de um ser supremo, pode ser a imagem de uma perfeição. Mas vocês estão percebendo como todas essas imagens são coisas que a gente experimenta no dia a dia? São coisas que são ideias mais simples que ficaram impressas dentro de nós e que depois a gente vai juntando e vai usando essas informações para criar um conhecimento mais complexo. Vamos lá, Rafael, você sabe que Deus está lá quando você sente aquela sensação de amor, carinho, felicidade e conforto. Tá, então o Rafael tinha falado, eu sinto Deus. Aí eu perguntei, o que é que você sente? Então, ó, 4 sentimentos. Amor, carinho, felicidade, conforto, né? Aí você pega isso que você sente e você entende que isso pertence a Deus e é a forma que você tem de sentir Deus. Né? Mas você sente felicidade quando sente alegria também, né? Você sente conforto quando você se sente seguro, protegido, carinho quando você se sente amado, quando você percebe que as pessoas cuidam de você, gostam de você. Então, ó, você está usando sentimentos e palavras que fazem parte da nossa vida e da nossa história desde que a gente nasceu. Daniel, já vivi um grande milagre. Meu irmão estava desenganado na UTI e quando orei, senti Deus. E ele nos atendeu. Queimava o peito e ao mesmo tempo dava paz. Perfeito, foi a forma como você sentiu Deus. Mas percebe? Sentiu Deus através da paz, através de uma queimação no peito, né? Através de se sentir amparado, de se sentir protegido por uma providência. Então, você está percebendo como para se criar a ideia complexa de Deus, eu preciso de ideias mais simples, que têm a ver com as minhas experiências, só assim eu consigo dar esse salto. Pessoal, então, encerrando assim os exemplos, eu não sei se eu fui muito feliz aqui nos exemplos, se eu consegui ajudar vocês a entender, mas coloca aí se vocês entenderam como é que no Hilme as ideias complexas e os conhecimentos são criados. Para que você diga que você conhece Deus, que você conhece alma, que você conhece liberdade, que você conhece o mundo, essas ideias complexas, como a verdade, por exemplo, elas são compostas de ideias mais simples. E essas ideias mais simples, se eu analiso elas, eu encontro as impressões, as minhas sensações, aquilo que eu experimentei desde quando eu nasci. Entenderam isso ou não? Coloca aí para eu saber.
Vitor está dizendo que entendeu. Beatriz, ó, olhando o céu, me lembro de ver como se fosse uma pessoa subindo as escadas no céu. Olha aí, novamente, você criou uma imagem mental onde você está usando coisas que você sabe do seu dia a dia. Ó. Céu você sabe que existe porque você olha. Escada você sabe que existe porque você já viu, já subiu uma. Pessoa subindo escada você já viu. Você vê como você usou uma imagem para criar uma fantasia, para registrar um sentido e uma ideia complexa? Céu, escada e pessoa subindo. Ficou clara a explicação. Beleza, Beatriz. E a Maria Vitória, entendi mais ou menos, cheguei atrasada. Já lavou o rosto, Maria Vitória? Ajuda, viu? Tomar um café. Bom dia, Maria Vitória. Bom dia. Acabou de acordar. Imagina a hora que não foi dormir, né? Bom, Rafael, eu tenho um primo de 2 anos que nasceu morto. Os médicos fizeram de tudo. Tinha até um que desistiu de trazer ele à vida porque não acordava. Daí minha avó apareceu lá, brigou com os médicos e disse: nem tomei café ainda, professor. Bom dia, Maria. Beleza, tô esperando, hein, Rafael? Tô esperando aí. Eu vou encher as atividades de perguntas sobre o Hume. E vocês vão estar craque. Vocês vão entender tudo. Concluindo lá o que foi dito, então, pela avó do Rafael. Que não iria desistir dele. E tal, e ele chegou nele. Os médicos diziam que ele não podia relar. Ela relou nele e rezou. E do nada o coração dele começou a bater. Então, é isso. Aí você se questiona, né? Como que pode uma situação dessa acontecer? Como que pode uma situação onde um coração estava parado, onde um bebê recém-nascido tinha nascido morto, né? Dado como morto pelos médicos, os médicos dizendo ali que não tinha mais o que fazer, aí a sua avó foi lá com muita força, com muita fé, fez uma oração, relou no bebê e o coração voltou a bater. Né? Uma situação inusitada, difícil de acontecer. Né? Você não vê isso acontecendo o tempo todo, mas você procura uma explicação sobre isso. E aí a sua mente precisa do quê? De algo sobre-humano. Veja, novamente, Rafael, deixando bem claro aqui, eu não estou dizendo que não existe, tá? Eu não estou dizendo que não foi Deus, não estou dizendo nada disso, só estou dizendo como a nossa mente funciona. É claro que a nossa mente vai virar e vai falar assim, olha, foi uma força maior, superior, quem produziu esse milagre. Tá? Então, só para explicar como o nosso pensamento está funcionando. Não é questionando aqui se é verdade ou mentira. Beleza. Você entendeu, então? Você entendeu? O Rafael entendeu, né? Também, né? Beleza. Tipo, os médicos não conseguem trazer de volta, mas ela chegou, relou. Sim, entendi. E voltou à vida. E aí você explica como? Presença de Deus, milagre produzido por Deus. Perfeito, fechou então, é isso. É só para entender, veja, porque se a gente tá questionando aqui como o conhecimento é produzido, e se aquilo que a ciência fala pode ser considerado verdadeiro ou não pode, quando que vai ser considerado verdadeiro o que uma ciência diz, e quando nós não podemos dar muito crédito, a gente precisa perceber que existem algumas operações mentais que funcionam no ser humano na produção do conhecimento. Há autores como Descartes, por exemplo, que vai dizer que quando a gente já nasce com alguns entendimentos, como por exemplo a própria ideia de perfeição, a ideia de Deus, a ideia, como a Michele colocou, de uma causa primeira, de um Deus um ser que criou todas as coisas, né? Então, essa ideia, segundo Descartes, já nasce com a gente, porque é como se fosse a assinatura de Deus na nossa alma. É como se a gente recebesse essas ideias de presente. Porque quando a gente olha para a natureza, a gente não vê Deus, mas a gente entende Deus. E a gente entende que Deus existe porque Deus já colocou esse entendimento em nós.
Agora, quando você vai para o lado do empirismo, como é o David Hume, por exemplo, como é o Francis Bacon, essa ideia de Deus, ela vai ser alcançada e ela vai ser construída não porque existe Deus e Deus fez uma alma e colocou dentro da nossa alma essa ideia, mas porque as nossas próprias experiências vão fazendo com que a gente ligue as ideias uma nas outras e que a gente construa esse entendimento. Então, por exemplo, quando a gente se sente fraco, abandonado, não amado, logo a gente percebe que existe a possibilidade de ser amado, de ser protegido, de ser forte, e aí nós vamos construindo essas ideias a partir das nossas experiências. Beleza? Fechou, pessoal? Nesse primeiro momento. Depois eu falei lá do Kant também, né? Um pouquinho. O Kant é uma espécie de junção entre o Descartes e o Hume. Mas falaremos de Kant, então, mais na próxima aula também. Legal, você vê que a aula hoje ficou muito focada no assunto do Hume, baseado na pergunta da Beatriz. Olha que importante que é vocês participarem e perguntarem, né? Como é possível a gente avançar um pouco mais no conhecimento e tirar as dúvidas. Por isso que eu peço para vocês, tá, pessoal? Assistam lá as aulas, novamente, quem não assistiu. Tudo de uma vez, assim, cada aula tem 5 minutos, de 5 a 10 minutos. Assiste as aulas na sequência, anote as dúvidas e tragam para nossa próxima semana, tá? Bom, a Maria está dizendo, eu particularmente tenho medo do conhecimento. A gente nunca sabe se está errado ou certo, daí aparece outra coisa para deixar a gente confuso. Então, essas confusões aí, ter medo do conhecimento, né, Maria? Aí tem que tentar entender, né? Por que tem medo? Porque às vezes você pode estar com medo de descobrir alguma coisa que não seja muito agradável, não seja muito legal. Mas a experiência mostra que quando você descobre algumas coisas, é a forma de você se fortalecer mais. Quando você tem medo de um desconhecido, o desconhecido ele é muito mais perigoso do que quando você conhece ele. Quer ver um exemplo? Uma vez eu fui instrutor de ecoturismo lá na Mata Atlântica e eu morria de medo, porque eu sempre fui muito urbano, aí eu morei no meio da mata durante um tempo. Eu sempre tive medo de animais peçonhentos. O que é um animal peçonhento? Animal que tem veneno, né? Tipo uma aranha, uma cobra, por exemplo. Vamos pegar o exemplo das serpentes. E eu participei de um grupo que o líder desse grupo era um policial florestal. E ele tinha um serpentário. Ele cuidava de muitas serpentes para produzir o veneno, para pegar o veneno, mandar lá para o Butantan, para o Cevap em São Paulo e produzir às vezes a cola de fibrina, as medicações à base do veneno de cobra. Então, quando eu não entendia nada sobre serpentes, se eu visse uma serpente na minha frente, eu ficava com medo dela. Porque eu desconhecia, eu não tinha o conhecimento. Então eu tinha medo. A partir do momento que eu tive o conhecimento, acabou o medo, porque eu consegui prever o que a serpente faria. Eu já sabia qual era a família dela, eu sabia se ela era peçonhenta ou não. Eu sabia qual o tipo de veneno que ela tem, se é um veneno que me dá 3 horas para tomar um antídoto, se é um veneno que me dá só 1h30, né, antes de eu ter um ataque cardíaco. Eu sei prever como que ela se esconde, se eu chegar perto dela, como que ela ataca, como que ela foge, porque eu entendi. Então, a partir do momento que eu entendi, o desconhecido fez com que eu não criasse mais monstros. Eu entendi como as coisas funcionavam, então eu fiquei muito mais forte e consegui me proteger muito melhor de uma serpente. Tem muitas pessoas que matam as serpentes achando que as serpentes vão picar e vão matar. E às vezes a serpente não é nem peçonhenta, ela nem tem veneno. Ela só está atrás de rato, de sapo. E é extremamente importante que elas vivam para que a gente tenha um equilíbrio na natureza. E aí você mata a serpente e começa a ter uma infestação de ratos, por exemplo. Então, o desconhecimento é sempre o problema, tá? O Platão já dizia que o mal vem da ignorância e o bem do conhecimento. Então, a Michele dizendo aí, eu já vi uma matéria no YouTube que fala sobre um código que tem
Introdução, ser humano em toda planta. Código que tem. Os códigos viraram uma sequência de letras que se transformam na palavra de Deus. Tá, isso eu não conheço, Michele, não vi ainda não. O nome dele é Francis Bacon. Então, você vê? É o Bacon. Aqui na filosofia a gente tem esses nomes aí, ó. Tem o Locke. Então o cara lê o Locke e fica meio Locke. O cara lê o Francis Bacon, já vai querer um X à noite, vai comer um lanche. E se o cara ficar lendo muito Kant, as coisas esquentam também. Né, cara? Descartes, você descarta as coisas. Parece que viram descartes mesmo. Então, filosofia é assim mesmo, é umas coisas esquisitas. Professor, é só você levar um gambá junto contigo. Ele aguenta 80 picadas de cobra. Eu li isso recentemente, é verdade. Eu vi, Maria. Tem razão. Meu Deus, Maria. Isso aí, gente. Galera, beleza então. Acho que por hoje foi isso. Tá? Não foi 20 minutos de introdução para aqueles que aguentaram ficar ouvindo aquela musiquinha inicial e 1 hora de live. Então nós tivemos aí já 1 hora. Cadê o Locke? Fica meio Locke aí, professor. Verdade. 2020 tá Locke mesmo, mano. Vou ter que descartar logo esse negócio aí, né? Para ver se 2021 fica mais quente, fica mais Kant. Mas a gente ainda vai ver o Kuhn, tá? Vocês vão ainda experimentar o Kuhn no próximo trimestre. Beleza, pessoal? Valeu, galera. Alguém quer mandar um beijo aí, um abraço para alguém? Até para pai, mãe, família. Pessoal, um grande abraço para vocês. Beleza? Semana que vem, não sei se na sexta, não sei se na quinta, mas a semana que vem a gente também vai ter uma grande atividade aí para recuperar as notas, tá bom? E amanhã eu já estou postando lá, tá? Tanto para o Castaldi quanto para o Moraes, para que vocês possam já completar essas notas aí do trimestre, beleza? Fiquem tranquilos, se tiverem grupo do WhatsApp, fala para a galera entrar aí, não fala pro pessoal se atrasar mais não, porque tá fechando o trimestre, o pessoal precisa fazer as atividades, aquela coisa, tá? Vocês querem que o professor ajude, mas tem que ajudar também, fechou? Forte abraço também para vocês aí, um beijo para a galera do Moraes, a Maria tá mandando, mas aí a Maria pergunta da próxima vez, que você tá, né, meio atrasada hoje, né, Maria? Mas eu entendo, beleza, fica para a próxima semana, já é compromisso você participando aqui. Professor, sente saudade das suas lives. Vitor, obrigado de estar presente aí participando, beleza? Obrigado a todos e vamos chamar a galera aí para participar da próxima também, fechou? Beleza, então? Ó, vou colocar um videozinho aqui para vocês verem o videozinho e depois ver se curtiu aí, depois me falarem. Um abraço, galera, até mais, hein? Saudações filosóficas.